Assim na terra como no céu. Gente, o céu esses dias tá tão interessante e especialmente uma configuração está se apresentando em algumas conversas que eu venho tendo com pessoas diferentes e locais diferentes. Mas um assunto que surgiu, aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que esse assunto, esse tema, que é sobre o conhecimento, sobre a fonte do conhecimento. E as questões giraram nessas conversas em torno da seguinte situação: quando você vê uma pessoa que, de certa forma, ela tem algum deslize de caráter, ou não tinha e passa a ter, e, no entanto, ela pode trazer ali um conhecimento que é valioso. Dá para perceber, né, muita gente a gente já pensa assim, né, às vezes são pessoas que de fato têm uma projeção, pessoas que têm uma influência sobre outras, os gurus, entre aspas, e tudo mais, mestres, e que de vez em quando dão aquelas derrapadas, e a gente aí de repente se vê meio que forçado, obrigado a jogar tudo no lixo, como se o conhecimento tivesse atrelado àquela personalidade. E eu sempre tive uma visão totalmente diferente dessa. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu agradeço muito a enxurrada de mestres que eu já tive contato, com os quais eu já tive contato, sejam presencialmente, seja através de livros, de tudo, porque é o que enriquece a minha vida. Eu adoro receber conhecimento, eu me considero uma eterna aprendiz, muito elemento ar no mapa, né, não tem como não ser assim. E eu uma coisa que eu sempre, desde muito nova, fiz foi o seguinte: jamais focar na personalidade daquela fonte de onde eu estou bebendo conhecimento, se for um ser humano. E se for uma instituição também, tá? Se for uma instituição também. Eu digo isso para vocês porque eu gosto demais, assim, de ir a cultos, ir a rituais. Eu já frequentei de tudo, vou quando me convidam. E eu vou sempre com o coração aberto. Então, já recebi muitas energias lindas numa igreja evangélica, em várias que eu já fui, na Umbanda, enfim, rituais japoneses diversos. E não tendo sacrifício animal, para mim está valendo tudo. Eu vou com o coração aberto, recebendo. Mas, a de repente você olha e fala: "Ih, mas isso não está legal. Ih, aquilo não está legal". E aí a gente, nesse momento, fecha a porta de algo que seria muito precioso de nós recebermos ou de cultivarmos na gente. Então uma coisa que eu sempre fiz desde sempre, como eu gosto muito de explorar esse universo do saber, da troca de informação, troca de conhecimento, eu jamais vinculo o conhecimento a pessoas. Na minha percepção, pessoas são personalidades encarnadas que estão ali cumprindo as suas questões, seus karmas, suas histórias, e elas podem, naquele momento, ou em dado momento, receber sim, organizar. Para mim, o conhecimento, sabe como eu vejo o conhecimento? Conhecimento eu vejo assim como não é de ninguém, nenhum conhecimento pertence a ninguém, ele existe por si só, então ele é uma camada de luz que está o tempo todo à nossa volta, e algumas vezes a gente consegue acessar, dar aquela organizadinha numa partezinha dessa e trazer. E às vezes verbalizar, e às vezes escrever alguma coisa, e passar de alguma forma, e todos nós podemos fazer esse acesso esporadicamente. Tem pessoas que parece que fazem com mais frequência, vão toda hora lá, organizam, trazem, compartilham. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas, em determinado momento, essa pessoa, nas suas escorregadas, derrapadas na vida, ela, com a sua personalidade, deixou a desejar, no quesito seja lá qual for, né, que a gente acaba criando essa resistência, e a gente não pode jogar o conhecimento fora, porque ele está acima, ele está além de qualquer personalidade que o canalize, que o verbalize, que o escreva. Eu nunca consegui atrelar isso, por isso que às vezes eu estou em roda de conversa e as pessoas começam a falar mal de certas filosofias ou de certas situações e tal. Eu falo: "Olha só, gente, eu continuo propagando ideias que eu gosto de pessoas que hoje
podem ter se tornado meio desprezíveis. E sim, como personalidade, algumas fazem coisas horrorosas. Mas o conhecimento que elas canalizaram, eu não entendo que seja delas. Não entendo isso. Elas simplesmente, naquele momento, foram o portal para que aquele conhecimento adentrasse numa dimensão. E essa questão, né, eu penso sempre assim, para fazer esse paralelo, eu sempre penso num livro. Se eu pegar um livro e tiver um olhar só para a personalidade, que é como a gente às vezes olha o conhecimento através de uma pessoa, se eu pegasse o livro e olhasse só para o estereótipo dele, para a embalagem dele, ficasse olhando, ih, que papel horroroso, que capa mal feita, nossa, uma tipografia, nossa, isso deve ter sido impresso há muito tempo, está rasurado, está rasgado, enfim, papel assim, o assado. Eu posso olhar 1000 questões, analisar 1000 questões daquele livro e absolutamente não ler nada do que ele me traz de conteúdo. E eu posso simplesmente ignorar se o papel é bom ou mal, se está difícil de manusear ou não, se está com rasura ou não, se a capa é bonita ou não, e posso absorver aquele conteúdo de forma que me seja transformador aquilo. E é esse ponto que eu quero chegar, né? A minha escolha diante da vida é não olhar para as pessoas, e sim para aquilo que elas me trazem naquele momento, porque todos nós que somos atentos a essa questão de simbologia, de leitura, a gente sabe disso, que você pode receber a sua mensagem, às vezes que vai mudar a sua percepção, vai trazer aquela grande resposta para uma questão que está latente, de uma pessoa altamente que não teria nada a ver com o que você esperaria que fosse o porta-voz da sua verdade ou da sua questão. A gente sabe disso. E se a gente for ficar muito preso às embalagens, essas questões nunca chegarão até nós. Esses livros sagrados nunca chegarão até nós. Muitas vezes, o grande livro sagrado da sua vida virá numa capa feinha, rasgada, esquisita, nem tão bonita assim. E aí? Essa é a reflexão que eu queria trazer, porque o céu de hoje está muito ligado a essas questões dogmas versus espiritualidade, as verdades estereotipadas com o que passa na alma. Tem muita coisa no céu trazendo isso. E não foi por acaso que na minha vida esses dias essas conversas tão enriquecedoras surgiram. Saudações cristalinas. Namastê.